E se eu te dissesse que 30% a 50% da sua verba de investimento em tráfego, que é gerido pelo seu gestor de tráfego ou pela sua agência, né, a agência que atende você, é jogada no lixo? Na esmagadora maioria das vezes, as agências ou gestores não são tão preparados para tocar a verba que você tem. E na prática, às vezes, não é nem sobre preparação, mas é sobre tempo que a pessoa tem para colocar de atenção no projeto. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem um tempo limitado e vai ter 1 ou 2 horas e você investe uma quantia razoável, é praticamente impossível que essa pessoa consiga te gerar um nível de resultado muito alto. Isso na parte estratégica e na parte também de alocação de verba. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo bem básico. Aqui na minha estrutura, no meu processo, eu recomendo que as pessoas tenham no mínimo 3 vezes ao dia de contato com as campanhas. No mínimo. Não quer dizer que ela vai mexer, que ela vai fazer grandes otimizações, mas no mínimo 3 vezes ao dia você precisa ter contato para pelo menos entender como a verba está sendo gerida. Isso aí eu te falo baseado em alguém que já gerenciou mais de 85 milhões de reais em anúncios, mais de 300 projetos, mais de 10 projetos que durante 30 dias faturaram pelo menos 10 milhões de reais e todo tipo de projeto que você puder imaginar. Eu já atuei diretamente, desde negócios locais, e-commerce, já atuei como afiliado, já fiz grandes lançamento de infoprodutos, já atendi faculdade, já atendi todo tipo de negócio físico e digital que você puder imaginar, mentorias, ticket de 10 a 300 mil reais. Talvez você não me conheça, mas meu nome é Matheus Russo, estou há 7 anos no mercado e nesses últimos anos eu estive 100% nos bastidores, gerando muito resultado para os meus clientes. E aqui eu quero te mostrar exatamente o que você precisa saber para você gerenciar da forma correta a sua agência ou seu gestor de tráfego. Não negligencie esse conhecimento por um motivo muito simples. Muitas vezes vocês que estão no digital de forma robusta, com grande frequência o custo de tráfego é talvez o seu principal custo mais relevante, mais alto da sua empresa. E você, caso você negligencie isso, você vai estar jogando muito de grana no lixo. Perdendo muita margem por conta de má gestão, mau gerenciamento, e a gente não pode culpar as agências, não pode culpar os gestores, porque de fato eles não foram preparados para isso. Boa parte do que eu vou te falar aqui foram processos que eu desenvolvi por sempre ser, de certa forma, perfeccionista em relação à minha entrega, em relação aos meus clientes. Então isso foi desenvolvido para alcançar o máximo de resultado possível, tá bom? A primeira coisa que eu quero te trazer aqui é você ter clareza máxima nos seus objetivos. A agência, o seu gestor precisa ter clareza máxima nos seus objetivos. Então essa clareza ela é necessária porque, na verdade, nem os empresários, os empreendedores, os infoprodutores têm essa clareza. Porque, na prática, isso é como se fosse microestratégia dentro do marketing. Por exemplo, você tem 100 mil reais de verba para você alocar em várias coisas diferentes. Existe a captação no Google, existe a captação no Meta, existe a captação no LinkedIn, existe a distribuição de conteúdo em cada uma dessas plataformas. E olha só, pega essa chave. Cada uma dessas plataformas precisa ter uma meta e um orçamento individual. Olha só, deixa eu citar um exemplo aqui. Isso daqui é uma planilha que eu costumo usar para fazer o controle do orçamento, o controle da verba, o controle das metas de cada projeto, do quanto eu preciso fazer por dia para atingir de fato a meta. É uma planilha extremamente simples, vou até diminuir ela aqui um pouquinho, mas que de certa forma ela dá uma clareza absoluta para o gestor de tráfego, para a agência ou para o próprio empresário. Porque o que mais acontece, é engraçado, né? O que mais acontece é o seguinte: o gestor de tráfego tá lá e aí chega o final do mês, no fechamento, não batemos a meta. Legal, não batemos a meta. Ok, mas no final do mês já é tarde. E o empresário não acompanhou, talvez não prestou atenção, talvez não olhou para isso, né? Ou porque simplesmente não é trabalho necessariamente dele, tem gente para fazer isso que não está fazendo. Mas isso daqui é uma planilha simples que você vai colocar o projeto ou o cliente, né? Não sei. Aqui pode ser o projeto, a plataforma, o responsável, o objetivo primário deste projeto. Então, compras, cadastro, visitas, compras, meta Google, né? A meta do mês, a meta do dia, o custo por resultado desejado e o orçamento total. E aqui os gastos e custos reais. Então, assim, se não tá batendo 8 vendas por dia, por exemplo, na campanha do Google, na estrutura do Google, tem algo errado, tem que ir atrás, vai dar ruim. Se não olhar, se não tá batendo bem próximo de uma venda por dia no meta, vai dar ruim. Se não tá batendo pelo menos 5 mil visitas, 166 visitas todos os dias, vai dar ruim. Isso precisa ser acompanhado diariamente. Não bateu 3 dias, alguém tem que avisar, alguém tem que ir atrás. Caso contrário, a meta vai ser perdida. Então aqui é uma coisa bem simples que você pode fazer, mas muitos negócios não fazem por pura negligência.
E assim, isso muda o jogo, porque agora você tem o que cobrar e de quem cobrar. Não é, distribui lá, coloca X reais. Não, tem que ter uma meta de resultado, de custo por resultado e de valor gasto a ser executado. Mas Matheus, minha escala é infinita. Tudo bem, coloque baseado no mês passado e um acréscimo do que você quer nesse mês. Isso é simples, é básico, mas isso vai mudar o seu jogo. Beleza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter clareza das métricas primárias, secundárias e terciárias de cada um dos processos. Por exemplo, quando a gente vai para uma campanha de cadastro, as métricas primárias são resultados, custo por resultado e valor gasto. Matheus, eu acho que CPM é importante. Tá, se estiver pagando R$1 abaixo daquilo que você quer pagar por lead e o CPM tiver R$800, você vai ligar? Muito provavelmente não. Se você está dentro do seu custo primário desejado, está tudo certo. Depois as métricas secundárias, que são as métricas que marcam o processo. No caso de uma captação, seria CTR, Connect Rate, que é a taxa de carregamento da página, CTR é a taxa de qualidade do anúncio, taxa de carregamento da página e depois taxa de conversão da página. São as métricas secundárias para você avaliar onde está o possível problema, caso ele exista. E por último, as métricas terciárias, que daí entra a frequência, entra alcance, impressões, entra CPM, entra custo por clique, custo por visualização de página e assim por diante, né? Então são métricas que só depois que você avaliou todo o processo, você vai ver, por exemplo, está com um problema no CTR, então olha o CPM, olha o CPC, olha como é que está a frequência, porque isso pode estar influenciando diretamente no seu CTR, por exemplo. Entendendo quais são as métricas, isso por projeto, porque é diferente de compras para cadastro, por exemplo. As métricas secundárias de compras é CTR, Connect Rate, taxa de carregamento da página, quantidade de pessoas que de fato vai ler essa página aqui, vai ir para o checkout e quantidade de pessoas que vão visitar o checkout e vão comprar. E aí também tem a taxa de pessoas que viram a página e compraram, que você pode ter essa métrica também, que ela é interessante. Então assim, tem 5 métricas secundárias relevantes contra 3 métricas secundárias relevantes da parte do cadastro. Visitas e ainda menos, né? Aqui vai ter CTR e as visitas, na verdade a conversão de cliques para visitas. É simples, mas faz toda a diferença. Não deixe de executar isso, tá bom? Terceira coisa são as rotinas e os processos claros. Se você tem uma agência, um gestor externo ou interno, não importa, mas você precisa ter um contato com ele, se possível diário ou a cada 2 dias no máximo, e uma reunião no mínimo semanal. Não deixe que a reunião fique quinzenal ou mensal, porque de uma forma muito simples você vai perder o controle. Você tem que ter muita confiança nesse gestor de tráfego, nessa agência, para deixar mensalmente você olhar as metas, entende? Isso pode acontecer? Pode. Eu tenho clientes que confiam em mim nesse nível, tá tudo bem, só que eu tenho esse nível de controle e eu vou escalar se fizer sentido, não vou escalar se não fizer sentido, porque tem uma máxima, um princípio que eu gosto de falar, que é encare o dinheiro do cliente, no caso eu com o meu cliente, como se ele fosse meu. Então eu encaro como se o dinheiro fosse meu, ou seja, se der para escalar, eu escalo, se não der, eu retraio e assim por diante. Então, você ter esses contatos faz com que não fique apenas a decisão e acompanhamento na mão da agência do gestor que mal e mal está no seu negócio, talvez você esteja dedicando 1 ou 2 horas por dia nas suas campanhas, ou menos, muitas vezes menos, inclusive, e você tira o ativo, o poder de decisão apenas deles e coloca muito junto com você também, tá bom? Na prática, além disso, que é legal que você tenha essa rotina, esse acompanhamento, é muito importante que você acompanhe também o relatório. Se não tem um relatório, já está errado. Você precisa de um relatório que você bata o olho e entenda o que pode estar acontecendo ou não. Então, um relatório com as métricas relevantes, no mínimo métricas primárias e secundárias de cada um dos processos, principais pontos de decisão, por exemplo, relatórios de criativos, relatórios de públicos, relatórios de idade, gênero, entre outras coisas, para você tomar decisões estratégicas de onde você vai alocar seu dinheiro. Então, tudo isso é extremamente relevante e importante para que você, de uma forma ou de outra, consiga controlar o seu dinheiro e ter o máximo de resultado possível. E por último, e não menos importante, você precisa ter muito clara a sua persona. Não deixe a sua persona, o seu cliente ideal, para que a agência e o gestor de tráfego definam por conta própria. Muitas vezes ele está gastando dinheiro em gente que não faz nenhum sentido. Tipo assim, você atende basicamente mulher e está lá todos os gêneros, por exemplo. Ou você atende pessoas de 30 a 40 anos e está lá 18, 65 mais. Você está fritando o seu dinheiro. Não faz sentido. Você precisa, como empresário, empreendedor, expert, direcionar ou receber da agência um direcionamento e depois você aprovar ele
para que de fato o dinheiro seja bem investido. Eu não sei se você, talvez você seja um banco multibilionário que está vendo essa aula. Na prática, você tem dinheiro infinito, parabéns, você faz o que você quiser, infinito, o dinheiro está tudo certo, você pode gastar o quanto você quiser. Agora, você que tem orçamento limitado, você tem 100, 200, 300, 500, R$1 milhão por mês, o que é muito dinheiro, mas definitivamente não é dinheiro infinito e não vai fazer nem cócegas a nível Brasil, né? Se você é regional, faz bastante cócegas assim, mas se você é nível Brasil, não é tão relevante assim. R$1 milhão você vai demorar alguns anos para aparecer para uma boa parte do Brasil. Você deve ter esse acompanhamento, porque você muitas vezes pode fazer muito mais com menos dinheiro só de tomar pequenas boas decisões. Às vezes de você focar no seu 80-20, de você centralizar a sua inteligência em algumas coisas, você consegue, eu já fiz isso muitas vezes, de o cliente investir 500 mil, agora a gente investe 200 já no mesmo resultado ou mais. Como? Ajustando o processo de captação, fazendo os ajustes corretos, alocando a verba no 80-20 de onde realmente está funcionando, de onde realmente dá resultado, de onde realmente traz lead qualificado. Olha só, eu já ajudei diversos empresários a implementar os seus próprios times internos de tráfego. Eu também já ajudei esses empresários e produtores a treinar o seu próprio time. E tudo isso com a implementação dos meus processos, minhas rotinas, com certeza leva o tráfego de qualquer um para um próximo nível, porque todas as rotinas elas são a prova de erros, porque você tem que olhar as métricas específicas, tem que fazer as coisas específicas tantas vezes por dia, de tal forma, as metas funcionam da seguinte forma. Isso obviamente é uma coisa que vem junto com uma consultoria dentro desse produto. A grande questão é o seguinte, não necessariamente isso serve para você, porque é para quem investe mais de R$50 mil por mês, pelo menos, tá? Você pode ter um diagnóstico de tráfego da minha parte. É ideal que você invista pelo menos os seus 20 a 30 mil reais por mês, tá? Para você aproveitar esse diagnóstico. Se você quiser ter um diagnóstico de tráfego, um diagnóstico de estratégia, com a minha experiência, eu entrar, analisar as suas coisas, analisar o que está sendo feito e o que pode ser ajustado, toca no botão abaixo aqui, faz o seu agendamento de forma automática, siga o processo, tá? Se você investe, vai mudar o seu game, tenho certeza. Essa call de uma hora já mudaria o seu jogo. E se fizer sentido, a gente pode estar fazendo a implementação dentro da sua empresa para criar um ativo de fato interno. Ah, Matheus, eu acho que isso não faz sentido para mim. Olha só, se você gasta com agências hoje mais que 5 a 10 mil reais por mês, a conta fecha de forma extraordinária. Porque, primeiro, você vai ter alguém focado 100% em você. Você vai parar de gastar dinheiro à toa dentro das campanhas. E Matheus, eu acho que não vai fazer sentido para mim. Eu acho que a implementação não é bom, não vai ser interessante. Gente, a grande questão é que tráfego, copy, essas coisas são funções complexas. Se são funções complexas, não é qualquer um que consegue fazer. Só que a grande questão é que o mercado é altamente incompetente. As pessoas não são competentes no mercado. Então, se você tem processos, rotinas e um bom treinamento interno, você consegue ter alguém interno e você não vai pagar o que você paga para uma agência. E mais, se você precisar de mais de uma pessoa, às vezes você precisa de um time de 5, 10 pessoas de tráfego. Ah, Matheus, em qual ocasião isso faria sentido? Se você investe mais de 1, 2 milhões de reais, eu não recomendo que você tenha mais de uma pessoa cuidando das suas campanhas, porque é muita responsabilidade para pouca gente. Então, olha só, se você se interessou por isso, pelo diagnóstico, pela implementação, toca no botão abaixo, de qualquer forma você vai ganhar um diagnóstico gratuito, vai ser um prazer ter esse contato com você. Um grande abraço, toca no botão abaixo, agenda a sua reunião, minha secretária entra em contato com você para validar os seus dados. Um grande abraço e até mais.